Olá, meninas! Bem-vindas a mais uma transmissão do nosso cafezinho da tarde. Vou conversar com vocês hoje sobre alguns dos nossos tópicos de estudo. Esse é o nosso segundo estudo na nossa série Por um Coração Consagrado. E eu tô tão feliz de poder estar aqui com vocês e poder estar compartilhando um pouco das coisas que Deus tem feito. Eu vou deixar um pouquinho, dar alguns minutos para que as meninas possam estar entrando e conectando e vendo a transmissão live, vendo que eu já estou live para elas poderem se juntar a nós. Eu estou muito feliz com a repercussão do nosso estudo. São várias irmãs em todo o Brasil e vários lugares do mundo que estão se conectando juntas, fazendo esse estudo bíblico juntas. Eu gostaria, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje, eu gostaria que vocês pudessem estar entrando. A Juju tá dando boa noite, Ju, boa noite, Sheila, boa noite, Rosângela, sejam bem-vindas, boa noite, Karen. Eu gostaria que vocês, quem não fez ainda, pudesse estar fazendo isso por mim, fosse na nossa página Cafezinho da Tarde, depois dessa transmissão, e quando você vai na partezinha de cima, onde você tem curtir, aí você tem notificações. Quando você clica em notificações e você desce, você pode clicar em receber sempre as nossas notificações de vídeos ao vivo. Então, eu gostaria de pedir, se você está acompanhando o nosso estudo Por um Coração Consagrado, que você possa estar clicando nesse ícone e também no ícone logo acima que diz Ver Primeiro. Isso vai te dar a possibilidade de você estar, toda vez que eu entrar live, ou com ilustrações, ou tutoriais, ou sorteios, ou mesmo para conversar com vocês, eu vou poder estar... Você vai poder receber isso assim que você entra no Facebook. Uma das primeiras notificações que você vai estar recebendo vai ser as do cafezinho. Então não vai ter a necessidade de você vir à nossa página toda vida ver o que tem de novo. O Facebook mesmo vai estar mostrando para vocês. Então você vai lá na nossa página, ao lado de seguir tem notificações, você clica em ver primeiro e você clica em ver notificações ao vivo. Deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui, deixa eu ver quem tá entrando. Boa noite, Andressa. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Camila. Deixa eu ver quem mais. O Eislane. A Carol, através do Satisfeita. Carol tá fazendo janta e acompanhando. A Carol Menali também. Sejam bem-vindas, meninas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Também, os nossos outras plataformas de edificação para vocês. Nós temos o nosso Instagram, @cafezinho da tarde, tudo junto. Lá você vai poder ver todas as fotos de ilustração bíblica, principalmente, que a gente tem feito. E as principais notificações sobre estudos, quando coisas vão ao ar, normalmente eu coloco pelo Instagram. Você também vai ter a possibilidade de ir no nosso YouTube, Cafezinho da Tarde. Você vai poder encontrar os nossos vídeos, tutoriais, os vídeos de estudo. E toda a parte de vídeos a Carol está trabalhando em colocar toda essa parte desses vídeos e toda a parte anterior que eu fiz de preparação ao estudo, como essa parte nova. E também o nosso Pinterest, que é Bíblia Ilustrada, tudo junto. Você vai poder encontrar no Pinterest as ilustrações, as letras e coisas para sua edificação dessa forma. Também, quem não curtiu ainda e quiser e puder, nós estamos em parceria com a nossa página irmã Satisfeita na Graça, que a administradora é a Carol. E a Satisfeita na Graça, ela assumiu a parte de estudos bíblicos escritos em texto, devocional, no nosso site. Então, aqueles cafezinhos da tarde que eu fazia com vocês ano passado, que eu escrevia textos, a Carol quem vai estar fazendo essa parte agora através do Satisfeita na Graça, através do blog. E eu vou ficar responsável pela parte de estudos bíblicos direcionados por um coração consagrado com vocês. Então, se você puder estar indo tanto
no Satisfeita na Graça no Facebook, curtir a página, tanto quanto o blog satisfeitanagraça.com.br, assim também como o YouTube, onde ela faz os resumos semanais, ela faz lives nos sábados e coloca no YouTube. Então, se você puder entrar nessa plataforma, você vai ser edificado totalmente. Então, essa parte, quem tá em parceria vai ser a Carol, e eu vou ficar com a parte mesmo do estudo bíblico ilustrado por os mapas de estudo que eu tô fazendo para vocês. Então, a gente deu uma dividida no ministério para ficar mais fácil. Então, a Carol administra o Satisfeita na Graça e eu administro o Cafezinho da Tarde. As duas plataformas com a função de lhe edificar. Os momentos preciosos, que é a parte do blog dentro do Cafezinho da Tarde, no nosso site, ele continua administrado por mim e eu divido com a Sininha ideias e estudos direcionados aos pequeninos, onde a gente faz essa parte mais prática, de organização de advento, organização de plano para a Páscoa. Então, tudo isso, eu e a Sininha, a gente faz junto nessa parte. E a educação domiciliar, as vivências da Bela também, eu coloco lá. Então, tendo explicado essa parte, vamos partir para o Por um Coração Consagrado agora. Nós temos 27 pessoas, 27 mulheres nos assistindo nesse momento. Eu vou dar mais um oi para vocês. A Sara tá dizendo que estão todas lá. A Day, a Sara e a Marte. E a dona Marta. Um abraço para vocês. Michele tá dando boa noite. A Dayana tá dando boa noite. Boa noite para vocês todas, meninas. Um abraço bem apertado. Que Deus esteja abençoando. A Elis, a Natália. Boa noite. Deus abençoe vocês. A Kátia e a Renata. Boa noite para vocês, meninas. Eu vou já começar aqui o estudo bíblico mesmo. Então, pronto. Já falei das plataformas de estudo. Para quem deseja fazer leituras devocionais diárias escritas, então você já pode curtir lá o Satisfeita. Eu queria deixar bem claro isso para vocês e explicar direitinho como funcionava. Então, para hoje à noite, eu organizei 3 estudos para a gente estar conversando. Um sobre diálogos com Deus. Esse daqui vai ser um mapa de estudo que vai ao ar próximo mês para vocês. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre ele hoje. Eu achei que seria bem interessante para a gente conversar. E os outros 2 são os capítulos 3 e 4 do Sarando Feridas do Pecado Familiar. Então, eu vou estar conversando esses com vocês também hoje à noite. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia agora para começar nos estudos. Então, quando a gente fala estudo bíblico ilustrado, chega até um pouco a assustar. Muitas mulheres que na mentalidade ou na cabeça delas, quando você fala estudo bíblico ilustrado, a primeira coisa que elas pensam é: nossa, eu vou ter que desenhar, eu vou ter que saber desenhar. E o que eu venho conversar com vocês hoje é que não, você não vai precisar desenhar quando você faz um estudo bíblico ilustrado. Eu vou estar apresentando para vocês as razões pela qual fazer um estudo bíblico ilustrado é interessante, é beneficial para a sua vida espiritual. E por que eu decidi fazer o estudo bíblico ilustrado através do nosso cafezinho da tarde como ferramenta de encorajamento. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Eu vou estar abrindo em oração nosso estudo e vou estar conversando com vocês sobre esses versículos agora. Eu vou orar, pedir que Deus esteja no meio de nós, que o Senhor esteja nos abençoando, tá bom? Senhor Deus, eu te peço nesse momento por todas essas mulheres que estão espalhadas pelo mundo, escutando o Senhor falar conosco através da tua palavra. Nos ajuda a compreender a necessidade de ter um tempo de estar contigo diariamente, de ouvir a tua voz e nos dedicar a parar o mundo, parar o nosso mundo para poder nos dedicarmos a ti. Obrigada por essa ferramenta que está sendo o Facebook para eu poder estar compartilhando com elas um pouco do que o Senhor tem me ensinado
e me ajuda a ser clara na forma com que eu vou estar expondo a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por isso e te peço por essas coisas. Amém. Amém. Então, meninas, não, você não precisa saber desenhar para fazer um estudo bíblico ilustrado. O estudo bíblico ilustrado, ele traz, na verdade, a verdade do Senhor pra gente através de figuras. Normalmente, às vezes, a gente até fala no português, né? Figura de linguagem. Então, essa figura, essa ilustração que a gente vai estar colocando nas escrituras, ela vai trazer a verdade do que o que Deus tem colocado no nosso coração de uma forma visual. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis 9. Gênesis 9:16. Ele diz o seguinte: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna que Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, o criador do conceito de ver e lembrar foi o próprio Deus. Quando Deus criou a terra, quando Deus fez acontecer o dilúvio por conta da perversidade que estava na terra, e Deus criou o arco-íris, naquele momento ele estava mostrando ao homem sobre o conceito de ver e lembrar. Toda vez que o homem visse o arco-íris no céu, o homem estaria lembrando da promessa de Deus através de sua palavra, né? A palavra de Deus que ele falou, que quando o arco-íris seria a lembrança da promessa, que ele jamais inundaria a terra toda de uma vez e terminaria com a vida humana. Então, essa é a primeira referência que eu quero trazer para vocês. A segunda referência é Lamentações 3. Lamentações 3, 22 e 23. Diz o seguinte, começando do 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, assim, aqui mesmo em Lamentações, a gente aprende sobre a questão de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, através dessa busca na nossa cabeça, de textos bíblicos que a gente está lendo e colocando, enchendo a nossa cabeça da vontade do Senhor, no momento que a gente tiver dificuldades e no momento que aquelas referências que a gente está estudando vão servir, elas vão estar inculcadas no nosso coração através da nossa memória. Então, elas vão vir no momento que a gente vê alguém passando com alguma necessidade, no momento que alguém precisar de nossa ajuda, no momento que a gente mesmo estiver educando nossos filhos e alguém nos pergunte sobre alguma coisa que está na Bíblia, a gente já vai ter estudado tanto que vai ser natural da gente saber aquele assunto, porque está guardado na memória através das leituras e do estudo. Então, eu vou ler para vocês as minhas anotações pessoais aqui, para que eu possa estar compartilhando com vocês um pouco sobre essa questão do ver e lembrar que a gente tem através do estudo bíblico. Deus utiliza-se do conceito de ver e lembrar continuamente para se revelar a nós. O princípio de ver e lembrar nos ajuda a lembrar as verdades que Deus tem nos ensinado e as coisas que Ele tem feito por nós.
O estudo bíblico ilustrado aplica o conceito de ver e lembrar para o nosso estudo da palavra de Deus. O estudo bíblico ilustrado toca as nossas emoções. Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma leitura, e daí eu penso como aquela leitura está tocando o meu coração e eu quero ilustrar na Bíblia, eu quero responder de forma ativa e criativa ao que eu estou aprendendo, o estudo bíblico ilustrado, ele vai ativar minhas emoções. Então, quando eu ver aquela figura, é como se eu estivesse vendo uma foto de uma pessoa que eu amo. Eu estou vendo na minha frente a ilustração de alguma coisa que vai tocar o meu coração de tal forma que o sentimento vai ser guardado dentro de mim. Não apenas a ideia, mas o sentimento da ilustração bíblica. O estudo bíblico ilustrado traz o passado para o presente. Vocês lembram quando eu estava bem doente com relação a depois da no finalzinho da minha gravidez e por conta da minha fibromialgia? Tinha dia que eu não conseguia nem ler minha Bíblia, eu não conseguia me concentrar para nada novo entrar na minha cabeça. Então eu deitava na minha cama e antes de dormir, porque eu não conseguia dormir, eu ficava lembrando as ilustrações e as gravuras que eu tinha pintado na minha Bíblia. Então essas coisas ficavam matutando na minha cabeça e eu ficava lembrando, passando de Gênesis até Apocalipse, as referências que eu tinha pintado, por que eu tinha pintado, o que eu tinha ilustrado. E isso, gente, foi de tão forma especial para mim. Eu sempre tive muita dificuldade de conseguir lembrar referência. As referências eu conseguia lembrar até o que o texto dizia. Mas, boa noite, Elisa. Eu até tinha dificuldade de conseguir lembrar o que o texto dizia, mas a referência eu não conseguia. Eu sabia onde estava na Bíblia, mas eu tinha dificuldade de lembrar a referência. Mas daí, a partir do momento que eu comecei a fazer o estudo bíblico ilustrado, porque eu tinha que anotar a referência, eu comecei a gravar. Alguns desses estudos que eu estou fazendo para vocês, que eu estou passando a limpo as referências, vem na minha cabeça automaticamente o que a referência é. Um exemplo, Romanos 8, que a gente aprendeu, 8:28, né? Tudo coopera para o bem. Ou então, como a referência que eu fiz ontem sobre eu e a Carol, né? Que o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:15. Então, assim, essas referências ficam na minha cabeça e elas estão sendo inculcadas de tal forma que eu não vou esquecer. Então, ela vai trazer, quando eu abrir minha Bíblia e eu começar a passar as páginas, traz o passado para o presente. Então, eu vou estar lembrando do que eu estou aprendendo sobre elas. O estudo bíblico ilustrado nos ajuda a esconder a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Então, a gente vai estar podendo, através do estudo bíblico ilustrado, estar colocando essas verdades no nosso coração de uma forma ativa, não de uma forma passiva. A gente não está lendo, fechando a Bíblia e depois esquecendo o que a gente leu. Isso acontecia muito comigo. Quando eu fazia estudo bíblico antes de fazer o estudo bíblico ilustrado, eu lia uma coisa de manhã, se você me perguntasse à noite o que eu tinha lido, eu não lembrava mais. Já hoje, não. Quando eu faço o estudo bíblico ilustrado e eu vejo aquela referência, eu sei exatamente em que estudo eu fiz, o que aquele estudo estava falando e por que eu marquei aquela referência na minha Bíblia. Então, isso tudo traz à memória essas verdades sobre Deus. Então, eu queria trazer para vocês isso e conversar um pouquinho sobre por um coração consagrado para quem ainda tem dúvidas sobre o estudo. Você não precisa saber desenhar. Ao fim de cada mês, eu estou colocando os PDFs online das gravuras que eu faço na minha Bíblia. Tudo que você precisa fazer é fazer o download, imprimir na sua impressora, comprar papel carbono de máquina, colocar na Bíblia, colocar o papel por cima, cobrir com um lápis e depois colorir. É a única coisa que você vai precisar fazer. Se você nem quiser fazer as ilustrações dos versículos, você só precisa fazer as legendas, gente. São tracinhos. O que a gente está fazendo agora é uma casinha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É uma casinha com um coração dentro. É apenas isso que você vai precisar colocar do lado do versículo, só para você lembrar que aquele versículo fala sobre o seu lar, sobre o seu papel de mulher no seu lar.
Então é muito simples. Assim como as outras legendas também são super simples. Você não precisa estar se preocupando em fazer ilustrações minuciosas ou difíceis. Não precisa desenhar para fazer o estudo bíblico ilustrado. Se você tem muita vontade de desenhar, mas você tem medo de estragar a sua Bíblia, começa com uma agenda. Foi assim que eu comecei, eu, a Carol, a minha irmã também, quando a gente fez o estudo. A gente fazia de um lado a referência bíblica e do outro lado uma ilustração, num caderno, numa agenda. Então, assim, nos livros de colorir, fica tudo mais simples. Eu vou ler para vocês agora um pouquinho aqui, interagir com vocês e ler um pouquinho do que vocês estão falando. Vou aqui um pouco atrás. A Karen tá dizendo amém. A Elisa tá dizendo boa noite. Boa noite, Elisa. Pois é, a Carol tá dizendo que ajuda muito, inclusive na fraqueza. Porque mesmo quando ela tava fraca, eu dizia, Carol, lembra daquele desenho que eu fiz? E daí encorajava ela. A Glais tá dizendo que meu sotaque é lindo. De Juazeiro do Norte, a Glais. A Zoelinier tá dizendo boa noite do Rio. Boa noite, Zoelinier. Então é isso. O estudo bíblico ilustrado, ele vai te ajudar dessa forma a lembrar as verdades. Como é que o Cor um Coração Consagrado funciona? A Andressa tá pedindo para eu repetir as referências de hoje. Repito já, viu, Andressa? Então, como o Por um Coração Consagrado funciona? Ele funciona da seguinte forma. Todo dia 15 do mês, eu vou colocar uma lista. Se você não está inscrita ainda, ontem eu coloquei uma lista, tá como publicação fixada na nossa página no Facebook. Você vai ver essa lista, você vai escrever seu nome nos comentários. No dia 31 de janeiro, eu vou adicionar seu nome à lista de papel que eu tenho aqui em casa. Todo mês eu vou fazer um sorteio no nosso estudo, certo? Esse sorteio vai ser no próximo mês, eu vou fazer mais para o fim do mês. Mas o sorteio vai para as pessoas que participaram do estudo no mês anterior. Então, quem fez o estudo agora, no mês de janeiro, quem o nome está no mês de janeiro até o dia 31 eu colocar, vai participar do estudo do mês de fevereiro. Se você não entrou nem em janeiro, nem em fevereiro, você vai entrar, vai querer colocar seu nome só apenas em fevereiro, você só conheceu o estudo em fevereiro, você vai colocar seu nome em fevereiro e você vai participar do estudo de março. Quem já colocou o nome desde dezembro, agora para janeiro, já participou do sorteio de janeiro, o nome continua na lista, você não precisa reinscrever. Uma vez que o seu nome está na lista, você não precisa fazer reinscrição. O que você precisa fazer mensalmente é fazer o download dos estudos que eu vou estar colocando, dos mapas de estudo. Esse mês eu coloquei 4 mapas de estudo, todos da série Sarando Feridas do Pecado Familiar, Relacionamentos no Lar. Então eu coloquei Recuperando a Esperança, Ai, gente, qual foi o segundo? Vocês me lembram? Recuperando a Esperança. Deixa eu ver aqui. Recuperando a Esperança, Entrega, aí Confiança e Identidade. São esses 4 que eu coloquei. O primeiro estudo do mês eu falei sobre os primeiros 2 e esse estudo agora eu vou falar sobre Confiança e Identidade. Então, esses foram... eu sempre vou tentar dar 2 estudos por mês. Então, 2 em cada tópico. Para o próximo mês, eu estou pensando em colocar apenas 3 mapas de estudo, porque o estudo da identidade é muito longo. Então, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para ler todas as referências da forma como a gente pretende ler. Então, para esse mês, deu certo fazer um mapa de estudo por semana. Você pega o mapa, não tem que dia ler qual versículo. Você tenta ler aquele mapa de estudo. Um exemplo, esse aqui... Deixa eu pegar o mapa de estudo dessa semana, mostrar pra vocês, ó. O que eu tô fazendo é o Confiança.
Então, você vai ler essas referências, ó, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro dia eu tento ler essas, segundo dia eu leio essas, terceiro dia eu leio essas, quarto dia eu leio essas, quinto dia eu leio essas. Então, eu leio, tenho outros versículos, e daí eu tento ler esses versículos dentro daquela semana, e dentro daquela semana eu tento ficar postando foto desses versículos no Instagram. Então, a Camila Gonçalves está dizendo que vai entrar para os estudos. Muito bem, Camila. Então, você vai fazer o download dos mapas e você vai guardar no seu fichário, que você vai fazer um fichário assim, com aqui do lado, cada aba, um tópico diferente dos temas que a gente está estudando. Você vai fazer o download, esse já está lá no site do nosso calendário de agradecimento, todo dia um agradecimento ao Senhor. E também as primeiras folhas do fichário, que é o mapa de conteúdos e os livros tópicos. Assim também como eu criei para vocês o seu próprio mapa de estudo, para que você possa pegar o meu, que eu coloco para vocês, e passar a limpo do jeitinho que você quiser em um, que você pode até colorir, ilustrar, fazer da forma como você deseja. Tudo isso está no site, tudo isso é gratuito para vocês. Então, você vai lá no site, faz um download do material, faz as leituras diárias como você deseja. Quando você for sorteada, você vai precisar mandar para mim, por foto, uma foto da sua Bíblia com as legendas. Então, essa é a única parte obrigatória do estudo. Você precisa comprovar que você está fazendo o estudo e legendando a sua Bíblia. Nenhuma Bíblia é pequena o suficiente que não dê para fazer as legendas. As legendas são minúsculas na Bíblia. Então, vou mostrar aqui para vocês uma das legendas na minha Bíblia para vocês entenderem como a gente está fazendo. Vou pegar aqui uma que seja clara. Um exemplo, ó. Aqui, Salmo 34:4. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o tamanho da legenda na frente do versículo. Vocês estão vendo essa casinha? Na frente e no canto. Então, é assim que você vai estar fazendo, de acordo com o estudo que a gente for fazendo. As legendas, elas vão estar no mapa. O mapa vai ter a legenda que você vai estar colocando e você só vai legendar os versículos que mais lhe tocarem. Não precisa legendar todos esses versículos, não, gente. É apenas aqueles que realmente tocarem o seu coração. Então, pronto. Tendo explicado isso, tendo clarificado que não precisa saber desenhar para fazer o estudo, que o estudo bíblico ilustrado, ele vai funcionar para vocês, para que vocês possam estar se aprofundando na leitura e que qualquer pessoa pode participar e que se você não tem uma Bíblia, limpa de marcações para você começar esse estudo, se você não tem condições financeiras de comprar essa Bíblia, você pode entrar em contato com a gente. Nós temos irmãs que estão dispostas a lhe dar de presente essa Bíblia para fazer o estudo por um coração consagrado, uma Bíblia simples da SBB. A Bíblia que a gente está usando para esse estudo em si é a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé da editora Vida, porque ela é uma Bíblia grande que dá para fazer as ilustrações, tem espaço vazio entre os estudos dela, que dá para você fazer as ilustrações de forma clara. Então, deixando bem claro isso. Pronto, vamos entrar no nosso estudo mesmo agora, da série Sarando Feridas do Pecado Familiar. A gente já conversou sobre resgatando a esperança e a gente já conversou sobre entrega. Hoje a gente vai conversar sobre confiança e identidade. Um dos grandes problemas que acometem a nossa vida quando alguém da nossa família trai a nossa esperança ou quebra o nosso coração de alguma forma, é a nossa incapacidade de conseguir confiar novamente na pessoa. Seja ela uma mãe que quebrou nosso segredo,
seja uma tia que falou mal da gente pelas costas, seja um marido que quebrou, traiu a nossa confiança de certa forma, um irmão, um pai, um primo. Quando nós somos feridas de tal forma, há, na verdade, um bloqueio, até de certa forma comum, com relação à nossa vida, porque a gente tem medo de confiar e se machucar novamente. Então, é até certa forma uma proteção que a gente tem para confiar novamente na pessoa. Gente, deixa eu só repetir novamente a referência aqui para a moça que pediu, ó. A referência do estudo passado, né, que eu tava falando sobre o estudo bíblico ilustrado, é Gênesis 9:16 e Lamentações 3, de 21 a 23. São as referências. Então, voltando ao estudo que eu tô dando agora, sobre a confiança. É muito difícil, gente, muito difícil. Porém, a partir do momento que a gente começa a compreender que a nossa real confiança está no Senhor e não na pessoa que nos machucou, a gente começa a sarar. Porque a confiança no Senhor, ela nunca é quebrada. O Senhor, ele é fiel e o Senhor é capaz de nunca quebrar a nossa confiança. O Senhor não mente, o Senhor não muda, tá na palavra dele. Então, eu tenho algumas referências para ler com vocês. Deixa eu pegar aqui o livro e tenho algumas citações para conversar com vocês sobre ela. Deixa eu abrir aqui o livro. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, pode escrever aí as dúvidas que eu respondo vocês, tá bom? Eu tô olhando aqui direitinho, está entrando... Pronto. Pronto. Outra coisa que o livro traz bastante, ele conversa sobre a nossa... Quando a gente tá tão magoada com a pessoa que nos machucou, a nossa tendência é de tentar controlar as situações para que a gente não seja magoada novamente. E o livro traz, falando, né, sobre a palavra de Deus, realmente isso, que não tá no nosso papel de ser o policial da vida da pessoa, para que a gente não seja machucado novamente. Fala também sobre a questão do perdão, que o perdão, ele é um mandamento do Senhor, e eu vou tratar o último capítulo desse estudo, especificamente sobre o perdão, mas fala assim, que no caminho para o perdão, confiar em Deus, que nos ensina a perdoar através da sua própria ação, é um remédio para a alma. Então, assim, eu vou perdoar alguém não apenas porque a pessoa merece ou por nada desse tipo. O perdão, ele é apenas um reflexo do próprio perdão que a gente recebe da nossa ofensa contra Deus. Então, Deus nos perdoa, é como uma lagoa caindo num balde, né? Cai, aí enche esse balde e derrama para o outro lado. Então, é mais ou menos assim, a gente é perdoado por Deus, a gente fica cheio da graça e do amor de Deus, e a gente derrama no próximo balde, que é de quem nos ofendeu. Então, é bem interessante como ele traz esse plano visual de que o nosso perdão e a confiança que a gente vai depositar não é na pessoa dela não nos trair ou não nos magoar novamente. É no Deus que ensinou e nos perdoou. Então, é muito, muito interessante, porque Deus, ele é quem está no controle, não a pessoa. Então, eu acho assim, muito, muito interessante, porque normalmente você pensa assim, não, eu não vou confiar novamente na pessoa, e não é nem uma questão de uma confiança cega.
é mais um depósito de confiança no Senhor que nos ensinou a perdoar, que nos ensinou a estar trabalhando essa confiança. Então, achei muito, muito interessante isso que ele fala. Ó, nós aprendemos a confiar em Deus procurando na Bíblia passagens sobre o seu senso de confiança, sobre o quanto ele é uma pessoa de confiança. E assim nós aprendemos a controlar e calibrar o nosso coração para estar em alinhamento com a sua palavra, através dos nossos novos pensamentos e da regularidade que a gente faz os nossos estudos bíblicos. Eu achei muito interessante, porque começa com o pensamento. Você vai abrir as escrituras num texto sobre a confiança, sobre como Deus é fiel, sobre como ele é digno de confiança, e através da confiança que ele está no controle de todas as coisas, a gente vai estar... Oi, Adriana. Adriana tá dizendo, cheguei. Oi, Adriana. Feliz aniversário novamente. O aniversário da Adriana foi ontem. Feliz aniversário, minha linda. E é muito interessante isso que ele fala, que a confiança, ela começa com a nossa leitura da palavra, em a gente estar procurando versículos sobre a confiança em Deus. Por isso que eu achei bem interessante achei bem interessante como a gente estudou, né? O primeiro estudo ilustrado que a gente fez foi o Firme nas Promessas, como até hoje, né? Vários meses depois, as promessas de Deus, eu não sei se isso acontece com vocês, mas elas ainda vêm no meu coração. Elas ainda vêm a minha mente sobre a confiança em Deus. Então, assim, eu acho magnífico isso. Então, procurar referências quando você está machucado, quando você está com dor na alma, causada por alguém que te magoou dentro da família, a principal coisa que você vai fazer é procurar no Senhor referências que Ele é digno de confiança. Então, a sua principal confiança vai estar nele, vai estar naquele que te criou, vai estar nisso que você está procurando. Então, eu coloquei aqui algumas referências para a gente ler sobre a confiança em Deus. Eu vou pegar algumas aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar aqui direitinho para ver qual eu vou querer ler com vocês. Jeremias 17, 7 e 8. Vou pegar minha Bíblia aqui. Jeremias 17. Vou ler para vocês agora, viu? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Gente, que palavra maravilhosa, que palavra cheia de graça. Mas é bem assim mesmo, aquele que vai esperar no Senhor, mesmo que ele passe por períodos de seca, que não são, vocês podem pensar bem nessa analogia também, a seca, ela não é culpa da árvore. Então, muitas vezes a gente pensa que quando a gente está acontecendo coisa ruim na nossa vida, a gente se sente culpada por ter depositado a nossa confiança em alguém, ou por a pessoa ter nos passado para trás, mas a culpa da seca não é da árvore. Mas quem sustenta a confiança dela é em quem está provendo para ela. Então, a confiança da árvore, ela vai estar em quem? Na água viva. Na água que vai estar nutrindo a árvore. No Senhor que está nutrindo a árvore. Não é na seca. Não é no que está causando a seca. Né? Ela precisa do sol? Precisa. Mas a confiança da árvore vai estar naquilo que vai estar suprindo, né? O seu principal fonte de vida, que é a água. Então, e fala aqui que ela nem deixará de dar fruto. Então, nem na seca
nem quando tiver tudo ruim ao redor, calor escaldante, ela vai deixar de dar fruto. Então, muito interessante essa analogia que Deus faz, né? Essa figura da árvore. Muito, muito interessante mesmo. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a confiança. E a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Tem que estar depositada no Senhor, não na pessoa que nos causou dano, certo? A segunda parte que ele fala sobre, no livro, ele fala sobre intimidade. Porque quando a gente é magoado, a intimidade é quebrada, né? O relacionamento é quebrado. Daí ele fala assim, que a restauração que é causada, né, depois através do plano do Senhor, não é a mesma. Que não é o mesmo relacionamento, você nunca vai ter o mesmo relacionamento com a pessoa. Mas Deus pode restaurar a tal ponto de a intimidade ser aumentada depois do problema que você teve. Daí ele fala em... Bem interessante, eu vou ler aqui para vocês. Jeremias 32, versículo 17. Aproveitar que a gente está em Jeremias. Jeremias 32. Para aqueles que a gente muitas vezes pensa que o problema é maior do que o nosso Deus, né? Então, Jeremias 32, versículo 17, diz o seguinte. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra. Pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, né, que o dano foi maior do que o relacionamento, seja ele qual for. E o Senhor fala claramente, né, ele pode tudo, ele é capaz de tudo. Então, ele é capaz de restaurar o seu relacionamento a tal ponto que você goze de uma alegria imensa com a pessoa que lhe causou dano, ou se você causou dano também, o Senhor é capaz de reparar. Nada é impossível para ele. E ele deixa claro isso na palavra dele. Inclusive a intimidade. A intimidade do casal, a intimidade de mãe e filha, a intimidade de filha e mãe, a intimidade de pai e filha. O Senhor pode restaurar esse relacionamento. Deixa eu pegar aqui. Ele repete também a referência de Eclesiastes, né? Que fala que tudo há um tempo, né? Há um tempo para todas as coisas. Inclusive um tempo para abraçar e um tempo para demorar, para afastar de abraçar. Daí ele termina, gente, esse capítulo da confiança falando sobre os desejos, né? O desejo de estar bem, o desejo de poder compartilhar de tempo com alguém. E fala também do nosso desejo de ser amada, como filha, como esposa, como mulher, como mãe. E como o relacionamento quebrado pode ser restaurado para que esse sentimento de anseio de ser aceita possa ser preenchido da forma correta. Vou pegar aqui alguma referência desse texto para eu ler para vocês. Fala Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículos 3 a 7. Diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Lembrando, isso é uma promessa do Senhor. Isso não é mentira.
Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos de teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada e você é justo, que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, ele traz com clareza a questão que os nossos desejos mais internos, né, de ser aceita, nosso desejo de ser boa mãe, nosso desejo de ser boa irmã, que não importa qual pecado foi cometido, quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente se deleita nele, Ele vai estar vendo o nosso coração e Ele vai estar implantando em nossos corações os desejos corretos. Então, a gente vai estar, a quantidade de amor e a quantidade de expectativa que a gente vai ter nesse relacionamento que está sendo restaurado, vai vir dele, não vai vir da gente. Então, a gente vai ser correspondido da forma correta através do Senhor. O Senhor vai nos ensinar como agir nesse novo relacionamento. O próximo estudo, esse foi o estudo sobre a confiança, e daí eu vou ler para vocês as orações. Deus, transforma o meu coração, que esses versículos substituam o medo pela confiança em Ti. Muitas vezes a gente tem muito medo quando está restaurando, como eu falei para vocês, o relacionamento, porque a gente tem medo de ser passado para trás novamente. Mas que a nossa confiança esteja no Senhor, que é capaz de tudo e que pode restaurar um relacionamento e construir ainda mais forte. Deus, me dê sabedoria e encorajamento. Deus, ajuda-me a discernir os meus anseios. Obrigada pelas bênçãos já alcançadas. Então, essa foi a parte 1, sobre a confiança. E agora eu vou falar sobre a identidade. Então, um dos grandes problemas, quando a gente é passada para trás, magoada, ferida, estraçalhada por alguém que a gente ama, é que a gente perde duas coisas. A gente perde a capacidade de se enxergar no espelho e se ver. A gente olha e diz, quem sou eu? Eu achei que eu tinha tanto valor para aquela pessoa e agora eu me sinto como o pó dos pés, né, da pessoa. E a outra é, você se sente minúscula porque você se sente falha, porque eu confiei nessa pessoa, porque eu deixei isso acontecer, como se a culpa fosse sua. A gente já falou sobre culpa, né? Mas a pessoa sente isso, né? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E a outra coisa que a gente sente é que a visão, a pessoa que a gente conhecia, que nos magoou, ela morreu. Porque na nossa visão, quem é essa pessoa que está magoando a gente? A gente não sabia que essa pessoa era capaz disso. Então, a dor de ser passada para trás por alguém que você ama é uma dor assim que não tem, eu acredito, não tem comparação, no sentido de engano, né? Você se sente enganada. Então, algumas mulheres entram em total desespero. Porque elas nem se reconhecem, nem sabem quem elas são mais. E nem reconhecem a pessoa que magoou elas, né? O nível de amizade, seja o marido que traiu, ou a mãe que não sei, maltratou, ou a irmã. E ela se sente assim, sozinha, se sente totalmente negligenciada, vamos colocar assim. E esse versículo, esse capítulo, ele é muito bom, porque ele trata quem nós somos que não muda, quem é o nosso, onde está o nosso real valor. Para a filha que foi magoada pela mãe, que se sentia, né, quem sou eu? Sou uma filha. Então, a partir do momento que você descobre alguma coisa sobre os seus pais, você se sente como filha, sua identidade acabou. A mulher que foi traída pelo marido, que você era a esposa. A partir do momento que isso acontece, você, título de esposa, né, dissipa. Você, e agora, quem eu sou? A mãe
que o filho adolescente tá usando drogas. Você sente, eu era a mãe. Puf, né? Sumiu o título de mãe. Então, tudo isso que passa na cabeça da mulher e ela se sente realmente sem identidade. Ele traz os capítulos, como esse livro ele divide em semanas, né? O primeiro é Perseguida e Encontrada. O segundo é o Design de Deus. O terceiro é o Erro da Comparação. E o quarto é a identidade, o valor pessoal. E o quinto deixa eu ver aqui como é que eu vou traduzir. Que você não é capaz de ser trocada. O seu valor, você não é capaz de ser trocada. Então, eu vou trabalhar um pouquinho cada um. E a gente vai vendo, eu vou lendo para vocês as partezinhas que eu marquei. É bem interessante que ele fala nessa primeira parte que a gente é escolhida. Como mulher, a gente tem aquele desejo, né, desde moça, de ser escolhida pelo namorado, de ser procurada, de ser alcançada, de ser amada. E inclusive quando você é menininha, né, você tem aquela ideia que é a menininha do papai e a menininha da vovó. Então, como mulher, a gente sempre tem aquele desejo de alguém estar nos procurando e nos encontrar, de ser valorizada. E é bem interessante quando a gente lê essas referências, uma das primeiras, é Efésios 1, 4 a 11. Eu não vou ler para vocês, mas fala assim, que a gente foi predestinada, a gente foi escolhida por Deus. Então, ela traz que o nosso valor está em ser escolhida pelo Senhor. Aí ele fala que não apenas escolhe você, mas Deus, ele não apenas escolhe e lhe larga. Ele escolhe e ele continuamente está perseguindo e procurando ter um relacionamento com você e comigo. E ele deseja estar comigo. Em Cânticos de Cantares, né? 8, versículos 6 e 7. Gente, todos esses versículos estão aqui. Por isso que eu tô passando assim meio rápido por eles, porque realmente eu não tenho tempo de trabalhar um por um. Mas Cantares, ele fala sobre essa questão do amor, que o marido, né, que é o noivo, nós somos a noiva de Cristo como igreja, e esse desejo que ele tem de estar em nossa companhia. Daí ele traz algumas formas como Deus nos vê. É bem interessante. Ele fala que Deus me vê. Salmo 91 fala que Deus me vê como competente, que ele está falando que nas mãos dele nós vamos estar, que os anjos dele estão nos guardando. No 1 Pedro 1, 18 a 19, fala sobre nós sermos escolhidas pelo Senhor. Em 2 Coríntios 3, 5 a 6, fala do nosso valor no Senhor. E Efésios 2 e 10 fala sobre o amadas, né? Que nós somos, Deus nos ama, que eles têm esse amor, que nós fomos criadas por Jesus Cristo para fazer um trabalho bom. E muitas vezes a gente erra na nossa vida em não orar especificamente e agradecer ao Senhor pela forma como Ele nos valoriza como pessoas. Então, Deus, como eu falei, Ele está continuamente nos procurando para ter um relacionamento conosco. Então, Ele fala aqui, ore especificamente para que a resposta de Deus, em que você não tenha nenhuma dúvida do trabalho e da mão dele está em trabalho em sua vida. Então, é bem interessante. Esse é um pedido de oração que ele coloca no livro para a gente orar, né? E ele fala assim, não há nada que você possa fazer, que você precise fazer para Deus procurar você. Apenas fique parada e aceite os braços dele
vindo para você. Sobre o design de Deus na sua vida. Nós somos design de Deus. Esse capítulo ele escreve mais especificamente para as mulheres que foram traídas, sejam por pornografia do marido ou sejam mesmo pelo adultério. Adultério, não que pornografia não seja adultério, pornografia é adultério, mas pela questão da traição física, é isso que eu quis falar. Ela fala assim, que a mulher muitas vezes se sente que ela não se sente fisicamente capaz de satisfazer as necessidades do marido porque ele a traiu. Então ela pensa que a culpa é dela, de alguma forma. E o texto ele traz assim, que nossa suficiência ela tem que estar em Cristo, que nos criou para ser capaz daquilo que ele nos fez capaz. Então ele fala que a nossa dependência tem que estar em Cristo e a nossa satisfação tem que estar no nosso relacionamento com Cristo e não apenas no relacionamento com o marido. E que a nossa beleza física está de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. Daí ele coloca, ele traz o texto de Efésios 1, de 1 a 14, novamente. Aí ele diz, no versículo 3, diz, eu sou abençoada. No versículo 4, eu sou escolhida. No versículo 5, eu sou adotada. No versículo 6, eu sou redimida e perdoada. No versículo 11, eu sou escolhida. E no versículo 13, eu sou selada. Então, traz todas as coisas que nós somos em Cristo e onde está a nossa verdadeira beleza, de sermos a filhinha e a pupila dos olhos do Pai. Ele fala, se Deus fala isso de você, você acredite, porque Deus não mente. Então, assim, são palavras realmente muito, muito impactantes. Em Efésios 2 e 10 fala, né, que nós somos a melhor criação de Deus. Então, e que ele nos criou novamente em Cristo para fazer as boas coisas que eles têm planejado para nós. Então, é bem interessante esse capítulo que ele fala exatamente dessa parte. Deixa eu ver aqui. É bem interessante esse capítulo, gente. Tá falando especificamente dessa parte, né? Eu não escolhi o pecado eu não escolhi o pecado que aconteceu na minha vida. E Deus não escolheu esse pecado para mim também não. Tá falando do pecado que atingiu a pessoa, né? No entanto, a pessoa que me magoou escolheu o pecado. E Deus inseriu um parênteses momentâneo na história da minha vida. E nesse espaço, entre esses dois parênteses, ele me assegurou que eu não estava só. Ele conheceu a minha dor, ele sabia da minha dor, ele sabia das minhas lágrimas e ele sabia da minha perda. Mas ele redimiu tudo. Ele redimiu. Então, muito forte e impactante essas palavras, né? Que Deus, nesse parêntese que aconteceu na nossa vida, onde a dor reinou, ele estava lá e ele sabia e ele permitiu. Daí ele começa a falar da questão da comparação, que muitas vezes a gente se compara, mulher, né? Ao corpo de outra pessoa, ou se ela foi traída a outra pessoa. E daí o texto ele nos assegura que nós somos criadas únicas no Senhor e que... deixa eu pegar aqui pra... Ele fala que Deus está fazendo tudo novo na gente. E que apenas o Senhor é capaz de nos fazer esquecer o que a gente passou de forma a perdoar a pessoa. E que a gente precisa pedir ajuda ao Senhor, porque só Ele é capaz. Daí ele traz a questão da valorização que nós, como cristãs, devemos ter da modéstia no nosso corpo. Daí ele traz também o trato que muitas vezes quando a mulher ela é traída,
ela começa a se comparar o valor do seu corpo com o objeto da traição. Então, se forem coisas baixas, realmente, como a pornografia, ou às vezes até coisas nesse sentido, daí para baixo, então a mulher ela tem que lembrar que o valor do Senhor, o valor que nós somos no Senhor, como filhas do Senhor amado, está na modéstia, está na forma como ele pensa, está no controle. 1 Timóteo 2, de 8 a 10, fala, né, dos bons trabalhos da mulher, da modéstia, do domínio próprio. A Colossenses 3, 12, fala da santidade, da amabilidade, do coração compassivo, da gentileza, da paciência. 1 Pedro 3, 4 e 5, fala do espírito gentil e quieto. Então, assim, essas coisas são os que têm valor diante do Pai. Então, não importa se você foi trocada, nesse sentido, por coisas baixas e coisas pecaminosas, que nada vai fazer você receber a pessoa de volta ou ter valor caso você cometa os mesmos pecados. Então, o valor da gente tem que estar no que é de Deus. Então, é isso que o texto traz. E é isso que ele diz, que não caiamos no erro de estar nos comparando a esse tipo de ação. E por último, ele trata dessa parte da valorização pessoal, que a gente deve estar nos valorizando nas coisas do Pai, como filhas do Pai. Ele traz o exemplo de Jó, que a proximidade com o autor da vida, primeiramente, foi o que mudou o coração de Jó e suas circunstâncias. E por último, gente, aqui, sua motivação é glorificar o Pai, em aceitar e respeitar o que ele diz sobre você. Eu achei muito interessante essa citação. Por último, ele fala que a gente não pode ser trocada, que nosso valor em Deus, ele é tão peculiar que não há nada que pode ser trocado por nós esse valor. Ele fala também que não há nada que escape à atenção de Deus e que esse foi o versículo que eu coloquei, ilustrei, a primeira capa da minha Bíblia. Olha aqui, ó. Eu vou até ler com vocês. Se vocês puderem abrir em Salmos 17, 8. E essa é a referência aqui que eu coloquei, olha, gente. Primeira capa na minha Bíblia diz assim: a menina dos meus olhos. Foi a primeira ilustração que eu fiz na minha Bíblia. Eu vou abrir com vocês. Salmo 17, 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Então, a menina dos olhos é a pupila, é a parte interna do olho. E a menina dos olhos, ela tá tão escondida nos olhos que nada chega até ela que os olhos não vejam primeiro. Então, um cisco ou alguma coisa, nada chega até ela que os olhos não vejam, sintam ou percebam. Então, nada vai chegar à pupila dos meus olhos sem que eu perceba antes. Ou então que eu permita, né? Então, da mesma forma com Deus, né? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, nada que chega até a gente, Deus não viu antes que ia acontecer, ou planejou, ou permitiu, ou então ele não sentiu a mesma dor, porque nós somos parte dele. Então, assim, isso me tocou profundamente, que nada que acontece na minha vida acontece por acaso, ou nenhum pecado ou maldade que foi feito contra mim, Deus não vai usar para o meu bem. Ou Deus não vai permitir por alguma razão, ou Deus não sentiu a mesma dor que eu senti quando aquilo ocorreu. Então, assim, isso me tocou profundamente no meu relacionamento com o Senhor, que Ele está comigo e Ele sente a minha dor. Ele não apenas permite, Ele também sente. E foi, assim, um acalento para o meu coração saber disso com relação ao Senhor. Então, é isso, gente. Essa é
é a primeira parte que eu queria falar com vocês da identidade, que quem nós somos no Senhor é a real identidade. Que não adianta a gente se comparar com o mundo, não adianta a gente estar buscando a nossa verdadeira identidade no mundo, porque isso não vai acarretar em nenhum ganho pra gente. Pelo contrário, que o nosso real valor está em quem nós somos no Senhor e que é imutável, não muda, porque é sempre o mesmo valor que Ele requer de nós. Eu vou estar lendo agora o comentário de vocês, vou estar colocando aqui no site o sorteador, que a gente vai fazer um pequeno sorteio hoje à noite, e o próximo sorteio que eu vou fazer vai ser apenas no fim do mês de fevereiro. Então, a gente está tentando fazer 2 estudos por mês. Um no começo do mês, um no fim do mês. Nesse primeiro, eu sorteei duas coisas nesse primeiro mês. Eu sorteei um kit no começo com a Bíblia e vou estar sorteando agora algumas pequenas coisas. Eu vou dizer o que é que eu vou sortear. Para o fim do próximo mês, quando eu for fazer o segundo estudo do mês de fevereiro, é que eu vou fazer o sorteio de fevereiro. Então, só explicar para vocês rapidinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever, eu vou estar lendo o que vocês estão falando, enquanto eu vou colocando aqui no computador para fazer o sorteio, tá bom? A Jaqueline está dizendo, que privilégio ser isso tudo em Cristo, mas é verdade. A Roberta está dizendo que conseguiu o fichário dela. A Renata tá pedindo para ver a capa do livro. Mostro já, viu, Renata? A Karen tá falando que o livro não tem português. Não, meninas, não tem. E foi por isso que eu quis mesmo fazer o estudo nesse livro. Como eu tô tentando adquirir livros eu quero muito adquirir livros para o aconselhamento feminino por conta do ministério, eu achei que esse estudo nesse livro seria de muita providência. O nome do livro, vou mostrar para vocês aqui, ó. É quando o seu marido é viciado em pornografia. Então, esse livro é especificamente para sarar o coração da mulher magoada. E é por Vicky Tide. E esse é um livro novo. Vou mostrar para vocês aqui a edição dele, ó. Ele é de 2012. Então, ele não está traduzido para português ainda, infelizmente. Ele é um livro muito bom. Muito bom, excelente. Então, se vocês têm a opção de conseguir em inglês, eu achei que seria, assim, muito bom por conta disso. Deixa eu pegar aqui, sorteador. A Renata agradeceu. De nada, minha linda. Deixa eu pegar aqui a nossa lista de participantes. Nós somos 215 agora. E vai aumentar, se Deus quiser, para o mês de fevereiro. Então, gente, o que eu vou estar sorteando hoje? Eu vou estar sorteando um kit de divisórias para a Bíblia, para o fichário, desculpa. São essas divisórias aqui, coloridas, florais. Vou mostrar para vocês, ó. São 5. São ao todo 9 divisórias que a gente precisa para o fichário, mas essas são 5. É um kit com 5. São essas que eu vou estar sorteando para vocês. Vou estar sorteando uma amada nos presenteou com o livro Mulheres Aconselhando Mulheres. Eu vou estar sorteando esse livro, só que essa pessoa só vai poder enviar o livro para a ganhadora no mês de fevereiro, lá para o fim de fevereiro. Então, eu vou logo avisando para a ganhadora desse livro que vai ter uma certa demora na entrega do livro. Eu vou sortear ele agora, só que a pessoa que vai mandar o livro só vai estar mandando depois do dia 15 de fevereiro. As outras coisas não, a gente vai mandar logo. Mas o livro, ele vai ser a última coisa que a gente vai estar mandando.
Eu vou sortear também as abas para os livros da Bíblia, que são uma oferta da Adriana. Ela tá dando pra gente as abas com os livros da Bíblia para você tá colocando, marcando a sua Bíblia em cada livro. Então, eu vou estar sorteando isso também. Então, vão ser as 3 coisas que eu vou estar sorteando hoje. O livro, a divisória e as abas, certo? Então, esses vão ser os sorteios que eu vou estar fazendo agora. 215, entre 1 e 215. Eu vou colocar aqui agora, vou virar vocês para o computador. Entre 1 e 215. Sortear agora. Nossa, 215. Deixa eu ver quem foi aqui. Peraí. Deixa eu ver agora. 215. Deixa eu pegar aqui a lista. Foi a Evelyn Hooley. Número 215. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, Evelyn, você vai ter 24 horas para entrar em contato com o cafezinho por mensagem de texto, com a foto das impressões das folhas do fichário e as marcações na sua Bíblia de alguns versículos até agora, para você poder garantir seu prêmio. Se você não entrar em 24 horas, eu vou estar ressorteando amanhã o prêmio para você, para as meninas, né, para as outras meninas que estão na nossa lista de participantes. Lembrando que os sorteios são exclusivos para as participantes da série. Então, não são para todas as participantes do cafezinho, são exclusivos para quem está fazendo Por um Coração Consagrado. Meninas, eu vou orar por a gente agora, e daí eu vou ter que ir com vocês. Eu agradeço muito a todas vocês que estiveram aqui comigo hoje no nosso estudo. Muito obrigada mesmo pela companhia. E eu espero que essa palavra tenha ido ao encontro de vocês e que a gente possa estar aprendendo com a palavra de Deus e fazendo as leituras dos estudos durante a semana. Eu vou estar orando nesse momento por todas nós, tá bom? Senhor Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, por 2 coisas. A primeira é que a nossa confiança esteja plenamente em Ti, que é capaz de tudo, que é capaz de restaurar qualquer relacionamento, que é capaz de reconstruir a confiança. Apenas em Ti, ó Pai. Apenas em Ti que é capaz de nos ajudar a perdoar quem nos fez mal. Por favor, Senhor, nos ajuda a estar sarando essas feridas através da confiança em Ti, que é o Todo-Poderoso. Segundo lugar, eu te peço pela nossa identidade, meu Deus. Oh, meu Pai, nós estávamos tão perdidas quando fomos magoadas, tão perdidas em nem saber quem nós éramos mais. Como esposa, como mãe, como filha, como prima, como sobrinha. E eu te peço que o Senhor esteja nos ajudando a enxergar quem nós somos em Ti, que nós temos um valor sem comparação, meu Deus, incomparável. E que através desse valor que nós somos em Ti, ó Pai, que Te fez morrer numa cruz, pelo tanto de amor que o Senhor nos amou, que a gente possa estar sendo agradecida a Ti e que a gente possa viver uma vida de santidade através disso. Nos ajuda a Te buscar diariamente. Obrigada pelo estudo bíblico ilustrado e pelas vantagens que ele tem feito à nossa vida. E nos ajuda a ter cada vez mais alegria, meu Deus, em estar estudando a Tua palavra dessa forma. Ajuda a Carol também, através do Satisfeita na Graça, que ela possa estar iluminando e abençoando a vida de várias mulheres que se sentem sós, que elas, através dos devocionais diários, elas possam estar crescendo em Ti, e que esses pequenos devocionais, ó Pai, possam estar indo ao encontro das necessidades delas. Muito obrigada, meu Deus, por o Satisfeita na Graça e o Cafezinho da Tarde, por essas 2 plataformas de ensino
e que nós possamos estar juntas, te abençoando essas mulheres e sendo abençoadas através de ti. Muito obrigada pelas tuas bênçãos em nossa vida. Em nome de Jesus, ajuda que essa ganhadora possa nos contactar e que o Senhor possa estar provendo ao cafezinho cada dia mais. Em nome de Cristo, amém. Meninas, quem puder e quiser enviar itens para sorteio, nós já temos uma caixa postal. A gente vai entrar em contato com vocês nesses próximos dias para estar divulgando. Então, quem quiser sortear, enviar itens para que a gente possa estar sorteando mensalmente, assim também como Bíblias, né? Adotar uma irmã com uma Bíblia nova, para que ela possa estar fazendo estudo, uma pessoa que não tem a condição de comprar uma Bíblia limpa, uma Bíblia mais nova, uma Bíblia simples da SBB, entra em contato com a gente, se você tem a condição de ajudar alguém, para que a gente possa estar abençoando a vida de mais mulheres. Te agradeço muito a vocês pela companhia. Por favor, curtam nossas plataformas no Facebook, no Instagram e coloquem, como eu falei no início do vídeo, na nossa página no Facebook, ver primeiro e receber notificações de vídeos ao vivo, para que toda vez que eu entrar em contato com vocês, se você estiver disponível, você possa estar curtindo da nossa presença, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. E fala pra gente, escreve como esse estudo pode abençoar a sua vida, para que a gente possa estar na mesma página, sendo edificada mutuamente, encorajando uma a outra, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau.